com um renomado médico aqui de Barbacena. Ele gosta muito de viajar, curte muito praia, e ele é uma pessoa que não segue rigorosamente a moda, e nem muito os padrões que a sociedade implica para nós, na nossa sociedade. Ele é muito família, trabalha muito também, e hoje nós vamos ter esse prazer de conhecer aqui Júlio Amaral. Muito obrigado, Júlio, por ter aceitado, recebido o nosso convite com muito carinho. Eu que agradeço, Giovana, pelo convite, por estar participando do seu programa. Um abraço aí a todos, né, que vão assistir a nossa entrevista. Estou ansioso aí para conversar um pouquinho com o pessoal. Que bom. Júlio, nós vamos começar a falar um pouco sobre a sua infância. Você nasceu, foi aqui em Barbacena mesmo? Não. Nasci em São Paulo, capital, né, em 82, 16 de abril de 82, e morei lá até meus 10 anos de idade. E foi uma infância, acho que como a grande maioria sabe, né, criança em capital, cidade grande, né, realmente tem uma infância mais limitada do que a criança da cidade pequena, né. A gente vivia muito com brincadeiras na rua, a rua era pequena, mas tinha poucos colegas, né, eu vivia finais de semana às vezes na casa de primos que moravam em apartamentos, então eram brincadeiras mais restritas a dentro de casa, né? Então não era aquela brincadeira de rua, bola, então era mais televisão, videogame, joguinhos de tabuleiro, alguma coisa desse jeito. Entendi. Então, Júlio, lá você vivia em apartamento quando criança? Eu tinha, meus pais, né, nós morávamos numa casa, mas uma casa pequena, eram dois quartos, entendeu? Então a gente passou a infância nessa casinha. Que era uma casa assim, pequena, mas aconchegante. Tinha um quintal estreito, mas assim, dava para eu brincar, fazer uma corridinha de bicicleta ali dentro. Meus pais eram muito preocupados, né, por conta da questão de segurança, então não me deixavam muito sozinho, tipo, andar de bicicleta na rua, sempre eles estavam ali policiando. Me levavam ao parque, mas devido à rotina de trabalho deles, isso não era tão possível todos os dias, por exemplo. Então, tinha que ter a sua brecha na agenda de um dos dois para estar me acompanhando. Como é que era essa convivência com seus pais quando criança, depois na adolescência? Nós tivemos uma ligação muito forte com a minha mãe, por conta, eu acredito, muito pela questão do trabalho do meu pai. Meu pai trabalhava pela Petrobras e ele era responsável, né, ou seja, um dos funcionários para abastecimento dos aviões, né, do aeroporto de Guarulhos. Então ele trabalhava numa escala que numa semana ele era plantão diurno, numa semana ele era plantão noturno. Então a gente acabava que às vezes desencontrava muito, né, na nossa rotina. Porque quando ele estava no noturno, de dia ele dormia para voltar na outra noite, né, seguinte. Então, a gente desencontrava muito, né? E com a minha mãe era professora, né? E tinha essa questão da escola, a parte da infância. A gente, acho que tinha mais uma ligação mais forte com a minha mãe, né? Porque ela tinha que assumir essa presença, né? Essa responsabilidade maior, né? De cuidar da casa, cuidar de nós, das tarefas, enfim. Você falando que sua mãe era professora, ela lecionava o quê? Minha mãe era professora do antigo, vamos dizer, primário, né? De primeira a quarta série. Depois, quando a gente veio para Barbacena, né? Dos meus 10 anos, ela começou também a lecionar aqui em Minas, também nessa mesma faixa etária, né, até a quarta série. Chegou a ser supervisora de escola, do Alberto Vieira, e então trabalhou no estado também. Então, assim, ela exerceu uma grande influência ali na sua formação. Com certeza. Por ela ter essa presença, né, também, essa questão também de ser professora, né, de estar ali diariamente, né, tanto preparando as suas tarefas para os alunos, né, e ela também nos auxiliava também na questão das tarefas que a gente tinha dos nossos colégios. Então, a mãe influenciou bastante, assim, tanto na questão de estudar, se dedicar aos estudos, ela foi uma grande influenciadora. O seu signo, qual que é? Eu sou ariano, eu falo que eu sou um ariano de raiz, né? Eu sou né, uma pessoa, assim, desde pequeno, assim, muito independente, uma pessoa muito, assim,
Sempre eu sou o filho mais velho, né? De um grupo de netos, eu também era o mais velho. Então, assim, eu sempre exerci um papel de meio de liderança, né? Que está sempre, desde pequeno, eu observo isso. Então, eu tenho um perfil bem, assim, característico do ariano. Muito avançado. Muito avançado, né? Às vezes um pouquinho teimoso, mas assim, eu falo que eu sou bem raiz mesmo. Mas ariano, eu vejo aí uns arianos, o pessoal, eu ouço os comentários, né? O povo conversa muito, que o ariano ele é muito genioso, né? Sim, eu conheço também bastante, são pessoas realmente de opiniões muito fortes, né? E me considero um. Eu brinco com todo mundo, assim, as pessoas às vezes na primeira impressão, assim, comigo, conversando comigo, falam assim, pessoa muito séria, muito, né, fechada, mas realmente é só aparência. Realmente eu tenho Você um gênio... observa ali, você observa primeiro se pode entrar naquele campo ali. Justamente. Então, assim, eu sou bem observador também, então eu tenho esse perfil. Que bom. Olha só, eu sei que você tem uma irmã. Tenho. Né? Como é que ela chama? Juliana. A Juliana, eu sei que acho que vocês têm uma ligação muito grande. É pelo fato de vocês serem irmãos e estarem hoje em dia sozinhos que seus pais são falecidos. Sim. Né? A Ju é mais nova do que eu, ela tem 5 anos. Lógico que ali na infância a gente teve as nossas brigas comuns dos irmãos, né? Mas hoje, depois da adolescência para frente, talvez quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos e a Juliana estava com 10. E eu acho que eu assumi um pouco dessa responsabilidade, não que isso me foi empurrado ou obrigado, né? Eu me via como a figura paterna, porque ela estava nova, né? Então, acabou que era eu, minha mãe e ela. Então, a figura, né, do homem da casa, vamos dizer assim, eu falei assim, sou eu, né? Apesar de estar com 15 anos. Você teve que assumir essa responsabilidade ao ver ali a sua mãe e sua irmã sem a base, que era o pai. Isso, com 15 anos. Mas assim, não que foi preciso, sabe, Giovana? A minha mãe, ela assumiu a responsabilidade de pai e mãe com, assim, louvor, sabe? Ela não desestabilizou em nenhum momento, não deixou transparecer nenhum, assim, desequilíbrio. Então, assim, eu acho que foi mesmo uma cobrança minha de ser uma referência para minha irmã. E isso acabou fluindo que hoje, na verdade, nós temos uma ligação muito próxima, sabe? Não moramos na mesma casa mais, né? Mas a gente tem, assim, uma ligação, às vezes, coisas de irmão, né? Às vezes um tá meio triste, um manda uma mensagem pro outro. Aí eu falo assim, hoje realmente eu não tô legal. Então, assim, sabe aquelas... Existe essa cumplicidade. Uma ligação que você não sabe muito explicar, né? A gente até brinca que às vezes um percebe que o outro não tá legal e acaba mandando uma mensagem sem avisar, sem falar nada. Olha só, você fala que teve uma infância presa. Essa infância presa foi devido ao quê? Mas por conta dessas questões, eu falo o seguinte, comparando a minha adolescência, que quando eu vim para Barbacena, né, e a gente tinha a liberdade de fazer as brincadeiras à rua, eu jogava vôlei, né, ou seja, a gente tinha um grupo maior de amigos. Em São Paulo, não, a gente tinha que ficar mais restrito, né, à casa, ao apartamento, a disponibilidade dos nossos pais em sair com a gente, ir num shopping, num parque, né, para a gente poder andar de bicicleta. Então, a minha infância, né, e um pouco da infância da minha irmã ainda conseguiu vir para cá com 5 anos de idade, então aproveitou um pouquinho mais. Mas essa infância até os 10 anos de idade, ela foi assim, uma infância mais restrita, né, a dentro de casa, apartamentos, por conta da questão de São Paulo ser uma cidade que já era uma cidade muito preocupante na questão de segurança. Júlio, você gosta de estudar e aprender? Então, Giovanni, desde pequeno, sempre gostei. Eu acho que por isso que eu caminhei para a área da medicina. Era uma área que né, você se dedica a estudar, a gente não para de estudar. E desde pequeno, eu acho que também, por influência da minha mãe, ela sempre incentivou isso a gente. Então, assim, eu gosto realmente de coisas, de inovar, gosto de coisas novas, de ter um conhecimento novo. Então, assim, sempre
eu sempre busco essa questão, assim, sabe? De estar estudando, de estar buscando novos conhecimentos. Quando você veio para Barbacena com 10 anos. 10 anos. Quando você veio para Barbacena, você sentiu essa mudança que era a sua vida em São Paulo? E aqui você pôde fazer amizades, conquistou pessoas para sua vida? Olha, Giovanni, foi uma mudança da água para o vinho. Eu acho que até meus pais, na verdade, eu acho que sentiram mais, sabe? Porque, não sei, talvez a grande maioria do pessoal que está assistindo a gente, na minha época, era a época que todo mundo, depois da missa, da piedade, né, das 19h30, os adolescentes davam a volta na Rua 15, né? E meus pais, quando eu vim, né, ou seja, já era, né, minha faixa etária já era, né, o grupinho já fazia essa andança na Rua 15 à noite, no domingo. Mas não é igual hoje. Não, não é não. Não, a gente não tinha nem o plaza, ou seja, a gente fazia realmente uma volta, assim, circulava, né, comia as bobagens ali que a gente encontrava na rua, mas assim, era uma adolescência saudável, né, hoje realmente as coisas estão um pouco mudadas, né. Tinha pudor, né? Tinha um pudor, um respeito. E o que acontece, assim, meus pais não deixavam. Né? Meus pais de jeito nenhum, eu acho que eles tiveram esse impacto, sabe? Não, calma, não pode, entendeu? Então eu só comecei a sair realmente, eu vim com 10 anos, eu comecei a sair assim, brigando um pouquinho com a minha mãe com uns 15 e pouco. Você falou da questão da medicina e daqui a pouco você vai aprofundar mais sobre a sua profissão. Mas você então fez o ensino médio aqui em Barbacena. Isso. Né? Essa transição, assim, o ensino médio para a faculdade, como que foi isso? Olha, do ensino médio que veio essa questão de querer alguma coisa na área da saúde, né? Então, eu estudei no estadual até o primeiro ano, épocas, né, gloriosas do estadual, acho que a maioria do pessoal da minha faixa etária passou pelo estadual por um período, né? Que tem uma história linda, né? Maravilhosa desde ali da sua fundação, né? Tenho ainda conhecidos, né? A gente conversa muito pouco por causa das rotinas de trabalho, mas tem pessoas ainda que eu tenho nas redes sociais da época do colégio, né? Ainda conversamos raramente, mas temos esse contato. E depois eu fui fazer Fênix, que não existe mais, né? Que tinha um colégio aí com sistema ângulo, né? Ou seja, vieram para Barbacena, montaram um grupo e aí eu fui me preparar realmente para o vestibular, né? Então, assim, a transição, na verdade, foi assim, um processo. Em Barbacena eu não senti uma cobrança tão intensa, vamos dizer. Talvez por eu estar em casa, no meio dos amigos. Então, eu só fui sentir essa cobrança mesmo quando eu fui, talvez, para fora, sabe? Onde tinha uma concorrência, assim, que você... Não sei se eu fui morar sozinho em Juiz de Fora pela primeira vez, e eu via que lá, tipo assim, mesmo o colega que dividia sua carteira era o seu concorrente, não era seu amigo. Então, assim, foi essa transição do ensino médio para a faculdade, e ela teve esse processo, né? Foi uma época muito bacana, né? O primeiro ano no estadual, o último ano foi um ano excelente, onde eu fiz, assim, grandes amigos, alguns me acompanharam para a Fênix, onde a gente realmente, esse grupo, a turma era menor, ele se fechou, ele ficou mais coeso, entendeu? Mas aí, depois do terceiro ano, todo mundo meio que se separou, né? Porque cada um seguiu, passou em faculdade, outros repetiram o cursinho, e acabou que eu tive que ir para Juiz de Fora realmente para me dedicar mais aos estudos. Ô, Júlio, você tem especialização em clínica médica e nefrologia. Sim. A medicina é a sua paixão? É. Eu brinco que hoje em dia o Júlio não sabe fazer outra coisa a não ser, né, ser médico. Eu sou realmente apaixonado pela medicina. Tive essa decisão realmente ali no segundo, terceiro ano, né, do antigo ensino médio, né? Hoje parece que mudou um pouquinho essas configurações aí de séries. Ainda não. Não, continua? Ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Então segundo, terceiro, então você não mudou. E aí foi a época que eu decidi. E hoje realmente, assim, foi uma dedicação, assim, não tem como você ser metade na medicina,
né? Você tem que fazer a faculdade, realmente você tem que mergulhar de cabeça. Tem que ser por inteiro. Tem que ser realmente uma dedicação. E acaba que você segue isso, né? Eu sou muito assim, como eu falei, né? Eu sou muito intenso. Então, a faculdade foi intensa, eu trabalho intensamente, então é bem isso. Você foi para Juiz de Fora, como que foi, estudou lá e depois teve seu retorno aqui? Como é que foi esse retorno para Então, cá, já trabalhando como médico? Então, eu fui para Juiz de Fora para fazer nefrologia, né? Passei no hospital universitário, né? Fiquei lá 2 anos, 2011, 2012, 2013 eu voltei. E aí, assim, fiz a minha residência de clínica médica no hospital regional, né? Então, né, os preceptores, né, os médicos que trabalham ainda hoje, que são meus colegas de trabalho, trabalhavam e com isso me fizeram propostas para retornar como médico, né, como atuar como clínico. E aí lá estou até hoje, né? Hoje eu já sou efetivo do estado e trabalho em outras clínicas de hemodiálise, mas o retorno foi através realmente. Eu tinha proposta de ficar em Juiz de Fora, mas por ter já uma família pequena, eu, minha mãe, minha irmã, mesmo Juiz de Fora sendo uma cidade próxima, eu tinha essa vontade de ficar mais próximo delas, né? Eu vinha só de 15 dias e achava pouco, né? E assim, as justificativas do destino, né? Deus escreve certo por linhas tortas, com certeza eu tinha que realmente voltar. E aí, não aceitei as propostas de Juiz de Fora e voltei. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já tinha os conhecidos, eles me abriram essas portas de trabalhar aí nos hospitais. A nefrologia, para quem não sabe, é o quê? Nós somos médicos de rins, né? Então, a gente trabalha aí hoje em clínicas de hemodiálise, a gente faz tratamento aí de infecções urinárias, de acometimentos aí nefrológicos, ou seja, da parte renal, né? Doença renal crônica, insuficiência renal aguda, nesse aspecto. Júlio, eu queria saber de você, ser médico é uma luta diária ou é uma vocação ou é as duas coisas? Olha, primeiro tem que ser uma vocação, né? Não dá, como eu adiantei, eu acho que não dá para você ser meio médico, né? Ou você né? Hoje em dia, infelizmente, a gente acaba vendo algumas pessoas, eu sou porque meu pai essas coisas, mas eu acho que isso não vai levar... Tradição. Isso não vai levar a pessoa à felicidade, né? Ou seja, você vai trabalhar porque fulano porque você já tem um histórico familiar. Então, eu acho que isso não é bacana, né? Você não vai trabalhar com felicidade, não vai trabalhar com prazer, né? Então, eu acho que você precisa ter vocação. E lógico, ela é uma luta, né? Também, diária, porque a gente precisa aí, como se diz, matar um leão por dia, né? A gente tem eu trabalho muito no Sistema Único de Saúde, né? Não sou mais, assim, não sou do sistema privado. A gente sabe aí das dificuldades que a gente tem de materiais, de recursos, né? Trabalho na emergência do hospital regional, trabalho na UTI, então a gente vê muitas situações, né, que, né, é uma luta, né? Então a gente tem que lidar com essas situações, gerenciar essas situações. Nós estamos vivendo, Júlio, uma pandemia, né? E vai prolongar em 2021, nós também, né, já está quase chegando Natal, não sabemos como é que nós vamos vivenciar esse Natal desse ano e tudo. Você como médico, como que está vivendo essa pandemia lá dentro do hospital? Giovanni, eu até outro dia estava conversando a respeito. Eu tive o período da negação, eu acho que foi de todo mundo, né? No primeiro momento lá em março, quando começou a falar, o hospital se organizar para fechar setor, para destinar um setor só para o Covid, um comentário a respeito, né, de se desviar profissionais para outros setores, para esse setor do Covid, a gente começou a negar, né? Nossa, um medo, né? A gente teve um medo, a gente teve receio, a gente estava lidando com uma coisa desconhecida, né? Então, isso daí, no primeiro momento, foram, assim, o que a gente sentiu, a grande maioria dos nossos colegas médicos, principalmente quem tem filhos, quem lidar com pessoas idosas, pais, avós, né? Então, a gente teve medo, né? Eu acho que foi a palavra. Hoje a gente está mais habituado, eu acho que, né, a gente tem mais estudos, a gente tem mais conhecimento da doença, né? A gente está sabendo, né, lidar melhor com a situação. Então, assim, melhorou.
mas realmente a gente não tem nenhuma perspectiva, né? Quando Sim. que isso será controlado, quando que realmente a Nossa, nossa rotina vai ser retomada por completo, né? Porque ainda tem alguns setores que ainda estão sofrendo, as escolas, né? mexeu com a vida de Faculdades, todos, né? Verdade. Deus, eu queria que você falasse um pouco de Deus. Você acredita em Sim, Deus? eu tenho muita fé, sabe? Hoje eu não sigo nenhuma religião específica, mas eu tenho muita fé. Tenho uma herança da minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima, então numa mesinha assim próxima na entrada de casa tem uma Nossa Senhora de Fátima que ela me deixou, e eu acredito muito, sempre agradeço, sempre peço. Participei né, na época lá dos meus 15, 16 anos de alguns movimentos de igreja, né, ali na igreja da Boa Morte, Nossa Senhora da Assunção, mas hoje realmente eu faço as minhas orações, sempre agradeço por tudo que está acontecendo, né, também peço às vezes, né, para nos dar calma, né, dar sabedoria para lidar com tanta coisa que aconteceu esse ano e situações aí que a gente vai vivenciando dia a dia. Que bom. Eu sei, Júlio, que o seu coração já tem dono, né? Que você é um rapaz apaixonado. Isso tudo deve ser o quê? Ao seu trabalho, ao que você conquistou lá dentro, esse primeiro encontro de vocês lá. Como que tá essa sua vida hoje a dois? Nós estamos numa relação aí que lá vai para o 7º ano, é uma relação que realmente a gente se conheceu no hospital, né, e eu e o Márcio, a gente hoje, eu acho que a maturidade, né, ela traz essa estabilidade nas relações, né, então é uma relação realmente onde a gente tem um equilíbrio, né? A gente tem objetivos comuns, a gente entende a rotina um do outro, a gente entende, às vezes, quando um está mais estressado, né? O Márcio também continua trabalhando no hospital, é professor universitário, eu também sou. Então, às vezes, né, as rotinas são muito próximas, né? Então, a gente acaba tendo esse conhecimento, né, de quando o outro precisa ficar mais quieto, de quando o outro precisa, assim, conversar. Já tem ali um respeito, um limite, sim, né? Sim. Então, assim, foi uma relação que permitiu isso, né? Ou seja, foi bacana. Isso espero aí durar bastante tempo. Aí vai durar, se Deus quiser. Mas essa relação de vocês sofreu alguma rejeição? Teve essa... Olha, a gente teve alguns perrengues, vamos dizer assim, porque é difícil de você assumir, né? Ou seja, a gente trabalha, né, no mesmo hospital, trabalhávamos em setores, né, comuns, né? Seria a primeira vez, vamos dizer, que eu iria comunicar a minha mãe, por exemplo, né, que eu estava namorando um Márcio, né, um menino, né? Então, assim, teve todo o medo, né? Todo o receio, essas questões que a gente teve que vivenciar. Mas a gente passou por isso, sabe, Giovanni? A gente tinha a certeza que estávamos felizes, né? A gente estava se realizando, né? Tínhamos objetivos, como eu falei, objetivos em comuns, a gente estava muito feliz. Então, assim, não tivemos, assim, declaradamente alguma pessoa que torceu o nariz ou falou alguma coisa desagradável. Hoje eu falo que o preconceito é um pouco velado, né? Então, é um pouco velado. Mas, assim, a gente não fica ali, sabe, esquentando a cabeça com essas coisas. Não. É viver a sua vida, você é uma pessoa honesta, você trabalha, você paga suas contas, você não puxa o tapete de ninguém, né? Então, é viver a sua vida. Isso ser feliz. É isso mesmo. Eu sempre falo isso. Eu realmente me preocupo em ser feliz, né? Então, assim, eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada de errado, então eu acho que isso daí deixa transparecer para as pessoas. E acaba também, né, Júlio, que a felicidade incomoda muita gente, porque tem muita gente que está em busca dela, mas às vezes quer do outro. Então, às vezes esbarra ali e fica naquela coisa de ser infeliz porque o outro é feliz e eu tenho que tentar ali puxar o tapete. Mas a história de cada um vem, né? Tem que ter discernimento, empatia e respeito. Isso mesmo. Né? Olha só, Júlio, nós temos
uma surpresa para você. Coisa Você boa. vai assistir junto com a gente aqui e depois nós vamos comentar rapidinho. Tudo bem. Hoje eu estou aqui para falar de uma pessoa super especial na minha vida, que é o Júlio César, um amigo do coração. Quero que saiba que eu tenho orgulho de chamar você de amigo e de fazer parte da sua vida. Falar de alguém é difícil e do Júlio não seria diferente. Bom, a primeira impressão que eu tive do Júlio é que era um cara fechado, sério, nariz empinado, mas logo logo se desfez, porque eu percebi que ele tinha uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amiga, sincera, parceiro, sempre disposto a ajudar, com um coração enorme, um profissional dedicado, que faz da sua profissão uma lição de vida e que faz com amor. Bom, eu tenho muito a agradecer por fazer parte da minha vida e da minha história, dizer que eu te amo e que eu agradeço a você por tudo, pela atenção, carinho, dedicação, e dizer que eu te amo e beijos para você. Bem, usarei duas palavras basicamente para descrever o Júlio. A primeira delas é intensidade e a segunda, dedicação, pois quem o conhece sabe que é uma pessoa extremamente dedicada e intensa em tudo que faz, seja na vida pessoal, na vida profissional, em tudo que se pretende fazer, ele se entrega, se doa de forma verdadeira, passando por vezes até por características pessoais, né, por interesses pessoais, por causa dessa situação. E tem sido um prazer conviver com você ao longo desses anos e espero que essa convivência possa se fortalecer a cada dia mais e que a gente possa construir aí uma história de alegrias, de coisas boas e de só sentimentos positivos. Eu te desejo tudo de melhor que se pode desejar. Um abraço. Tudo bem? Então, eu vou tentar falar aqui para vocês um pouquinho sobre o Júlio. O Júlio para mim é uma pessoa fantástica, uma pessoa super do bem, que tem um coração enorme. Tem a personalidade forte também, tem essa cara fechada, é muito calado, é muito na dele, mas é um doce de menino. O Júlio como profissional para mim é impecável, super dedicado, responsável, se entrega de corpo e alma tudo aquilo que ele se propõe a fazer. E como irmão, o Júlio é tudo para mim. Lógico, né? A gente já teve as nossas divergências, as nossas brigas há muitos anos atrás, mas que isso foi se transformando em amor, em respeito, em companheirismo, e ele hoje é o meu melhor amigo. É meu porto seguro, é aquela pessoa que eu sei que eu posso contar a qualquer momento, a qualquer hora. Balu, tenho muito orgulho de você e saiba que eu estarei sempre ao seu lado, viu? Te amo muito. Um beijo. Olá, eu vim falar sobre o meu grande amigo Júlio. O Júlio é um cara fantástico. Ele tem um humor só ele sabe ter. Você morde e ele sabe ser sério quando tem que ser. Então, ele é um grande amigo que eu tenho. Que eu sei que nos momentos ruins, bons, qualquer momento eu posso contar com ele. E falar sobre o ser humano que ele virou, né? Ele virou um grande médico, ele virou um grande companheiro, ele virou um grande irmão, um grande filho. O Júlio é fora da curva. Júlio, a sua amiga tá aqui sempre, tá? Um grande beijo. Oi, Júlio, bom dia. Falar de você é muito fácil, meu amigo. É uma pessoa muito especial para mim, que acrescentou muita coisa na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Tenho grande admiração por você. É uma pessoa muito amiga, muito companheira, muito responsável e muito humana. E desejo aí que sua vida seja repleta de alegrias, de realizações, de conquistas. Conte comigo para o que precisar. Grande abraço para você. Vamos lá, né? Então, falar do Júlio. Ao mesmo tempo que pode ser fácil, pode ser difícil. Uma pessoa extremamente carinhosa, bondosa, um cara de coração gigante, fechado.
No começo bem fechado, aos poucos a gente vai ganhando um espacinho no coração dele e uma certa liberdade. Um carisma incrível, uma bipolaridade também gigante. Ao mesmo tempo que está de cara fechada, 5 segundos depois está o deboche em pessoa. Debochando, brincando, alto astral. Sensacional. É uma tarefa bem difícil, porque é um cara tão genioso, tão grande, um cara tão incrível, que 1 minuto se torna pouco para falar. Mas é um cara incrível e que todos querem perto. E quem tem ele perto é honrado e é feliz. Abração, Julião. Ô, gente, não tem. Muito obrigado. Minha homenagem. Fala rapidinho, assim, um resumo dessas pessoas. Quem são essas pessoas na sua vida? Bem, o Rômulo, eu brinco com o Rômulo que ele é o nosso amigo que a gente convive ali diariamente, o nosso personal, virou nosso parceiro. Ele aguenta realmente meu mau amor matutino, porque a gente vai malhar às 6, 7 horas da manhã. Então ele tem que ser realmente muito meu amigo para aguentar essa questão. A Marta é uma amiga da faculdade. É uma pessoa que passou uns perrengues comigo na época de faculdade, quando a gente não tinha quase dinheiro, que a gente dava plantão em cidades muito pequenas. Dá outro programa se eu contar histórias com minhas com a Marta. Mas você vai ter que voltar. Então, mas nossa, as histórias minhas com a Marta, eu vou te contar a verdade. A gente tem um plantão em Brás Pires que dá um programa, só pra te falar a verdade, de tanto perrengue que a gente passou, mas muito engraçado. A Hélia é uma amiga que eu conheci através do Márcio. Ela o Márcio já a conhecia, né? Ela é enfermeira, trabalha no hospital regional também. A Hélia agora, ou seja, ficou muito mais próxima também. Tem um perfil muito parecido com o meu. Então, essa proximidade foi dos amigos do Márcio, talvez a que tenha mais se encaixado, ou seja, a que me entende, a que sabe que realmente tem dias que eu estou mais quieto, que eu estou mais fechado. Então, ela tem esse perfil muito parecido. Vou deixar por último a minha irmã. Bem, Márcio, o que eu posso falar a respeito do Márcio? Enfim, é a pessoa que realmente hoje é meu parceiro. Tá aí pro tempo bom, ruim, é aquele animado, aquela pessoa que se eu tô de cabisbaixo, se eu tô num dia ruim, é ele que me joga para cima. É uma pessoa que eu sou grata por estar ao meu lado, por me aturar também, porque eu acredito que eu também não seja uma pessoa muito fácil no dia a dia, às vezes muito agitado, às vezes muito reclamão, enfim, como o Rômulo falou, assim, eu realmente oscilo um pouquinho, às vezes, o humor, por causa dessas correrias todas. Então tem dia que eu estou muito feliz, mas tem dia que eu estou no meu baixo astral, estou mais quieto e não falo muito pouca coisa. Então o Márcio realmente me entende e, enfim, gosto dele pra caramba. E a minha irmã, a minha paixão, né? Como eu falei aí no início da entrevista, eu hoje tenho ela como meu apoio, né? Eu falo que hoje é o tripé, é eu, Márcio e ela. Então, eu hoje estou junto com ela, quero a felicidade dela. Às vezes, quando ela está triste, eu também não estou legal. Então, é como se ali andasse os 3 juntos, né? Depois da perda da minha mãe, eu tenho uma responsabilidade que eu me sinto ainda maior com relação a ela, sabe? Então, hoje talvez o meu maior sonho é vê-la feliz, né? Como um sonho, vê-la deslanchar na sua carreira. Ela teve o seu período de cuidar muito da minha mãe e eu não pude fazer isso por causa dos meus N compromissos, né? Então, a minha mãe teve que fazer um tratamento fora, um tratamento oncológico, então eu precisava de alguém para fazer esse apoio, né? Sim. E a Ju teve que se dedicar. Então, ela não teve poréns e hoje eu torço, mas torço muito, rezo muito para que ela seja feliz. Júlio, que bom, que entrevista maravilhosa, eu agradeço imensamente a você, foi um papo assim, muito gostoso, espero que você de casa também tenha gostado, e claro, se você gostou da entrevista, quer rever ela, vai lá no nosso Web TV Mix, no Facebook, no Instagram, lá no YouTube, e pode rever a hora que você quiser.